A fé que remove montanhas. Graça e paz, irmãos, aqui é o Edo Cardoso. Vamos falar hoje sobre a fé que remove montanhas. Nós falamos nos vídeos anteriores sobre a fé como âncora e da fé para a salvação. Se você não viu esses vídeos, veja, para que você possa vir acompanhando o raciocínio. Hoje nós vamos ver um aspecto do poder que a fé exerce. A fé ela nos reveste de uma capacidade sobrenatural, uma capacidade que vem de Deus e que pode ser cumprida ou exercida pela fé. Nós podemos ver um episódio em que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio e eles vão perguntar para Jesus o que houve de errado, porque eles não conseguiram expulsar aquele demônio, que está registrado em Mateus 17, 19 e 20. E o 19 diz assim: então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e o perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Verso 20. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele vai. Nada lhe será impossível. Percebam que a resposta que Jesus dá aos seus discípulos, ela parece ser redundante. Ele diz que a fé deles era pequena, mas diz também que se eles tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ainda assim eles poderiam dizer para o monte: vai daqui para ali, e o monte iria. Nós podemos perceber que por mais pequena que a nossa fé seja, ela tem poder, ela é eficaz. Para a gente entender melhor o conceito de fé para mover os montes, nós vamos para Hebreus 11, 1 e 2. Perceba o que diz aqui: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Perceba que não diz que é a certeza daquilo que não esperamos. E também não diz que é a prova das coisas que não existem. Diz que é a certeza daquilo que esperamos. Diz também que a fé é a prova daquilo que não vemos. Apenas não conseguimos ver, mas existe. Verso 2. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Vamos analisar também o verso 6, que diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós podemos perceber que vai se afunilando o conceito de fé. Aqueles discípulos de Jesus não conseguiram expulsar um demônio porque foram impedidos pela pequena fé. E ao mesmo tempo, se tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eles conseguiriam mover um monte. E a fé nada mais é que a certeza e a prova daquilo que esperamos e não podemos ver. Vamos agora para um exemplo empírico dessa ideia, para a gente entender melhor o que é a fé para mover montes. Em 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ver que Eliseu e Geazi foi cercado pelo exército sírio. E o moço de Eliseu, Geazi, estava aflito e foi perguntar a Eliseu o que fazer. Vamos ver a reação de Eliseu e um conceito fundamental sobre fé. Verso 17. E Eliseu orou: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Nós podemos ver que Geazi ele não conseguia ver o que Elias estava vendo. Geazi estava com os olhos vendados, mas os exércitos existiam, os cavalos de fogo existiam, e estavam na colina, que também existia, só que ele não conseguia ver. O exército inimigo também não conseguia ver, só Eliseu via. E os olhos da fé de Eliseu estavam abertos para ver aquilo que o Senhor tinha proporcionado a ele como proteção, como refúgio.
Os olhos de Geazi estavam fechados para que não visse, mas depois que os seus olhos foram abertos pelo Senhor, ele passou a enxergar as realidades do mundo espiritual. Na verdade, a fé funciona como uma lupa, o meio pelo qual nós podemos acessar o mundo espiritual, ver o mundo espiritual, sentir o mundo espiritual. É como se o mundo espiritual estivesse aqui e nós não conseguíssemos ver. E a fé fosse uma lupa que você chegasse e começasse a enxergar as realidades espirituais. E Jesus vai falar que a fé, do tamanho de um grão de mostarda, é como se ela fosse uma lupazinha pequenininha, em que você se aproxima e consegue enxergar o mundo espiritual. E o fato daquela pessoa não ser liberta daquele demônio é porque a fresta, a fenda chamada fé, que nos possibilita enxergar o mundo espiritual, ainda era menor que um grão de mostarda. Na verdade, a fé é a capacidade de enxergar o mundo espiritual, um mundo que é mais real do que esse, um mundo onde a verdadeira guerra é travada. O mundo espiritual é real e influencia diretamente o mundo físico. Na verdade, os olhos carnais são o inimigo da fé, porque se nós andarmos por vista, nós não vamos andar por fé, porque nós vamos acessar muito pouco tudo que acontece no mundo espiritual. A fé, ela não cria nada, ela simplesmente nos possibilita ver o que já existe, porque a fé é a certeza daquilo que não se vê, ela é a prova daquilo que não conseguimos enxergar. O texto aos Hebreus não fala que a fé cria uma realidade paralela. A fé simplesmente nos revela essa realidade. Então, o que Jesus queria dizer é que no mundo espiritual, aquela pessoa já estava liberta. No mundo espiritual, nós já somos sarados. No mundo espiritual não há dor, não há doença. No mundo espiritual não há aflições. É só termos fé, enxergar por essa lupa as realidades que a nós já foi garantida. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Eu preciso ver o que já existe, tomar posse daquilo, porque já aconteceu no mundo espiritual. É muito mais do que meras palavras, é a realidade em Deus. Se você foi abençoado com essa mensagem, compartilhe, dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal, que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.